O segundo axioma é a segunda lei de Newton, que fala que a força é igual à taxa de variação temporal do momento linear, ou seja, a força é igual à derivada primeira do momento linear. Sabemos que o momento linear é um vetor dado por a massa, produto escalar, velocidade. Sabemos que um escalar e um vetor, quando estão submetidos a um produto escalar, torna um vetor. Então, o momento linear é um vetor dado pelo produto escalar entre a massa e o vetor velocidade. Bom, então isso aqui, ó, que é momento linear sobre o tempo, né, seria a mesma coisa que dmv dt. dmv dt, né? Eu só substituí aqui o momento linear por mv. Usando a regra do produto, né? A regra do produto na derivada é o primeiro vezes a derivada do segundo, então vai ser m dv dt, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, v dm dt. Só que a massa é constante, né? Em caso de foguetes ou de sistemas que perdem massa, esse termo aqui aparece. Mas quando a massa é constante, a derivada de uma constante é zero, né? Então a gente pode eliminar essa parte aqui e sobra esse termo aqui, m dv dt. Só que a gente sabe da cinemática que a taxa de variação temporal da velocidade nada mais é do que a aceleração. Então isso aqui vira massa vezes aceleração. E o módulo da força é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Tá certo? Essa é a famosa segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que ela começa daqui, ó. Força é igual à taxa de variação temporal do momento linear, que chega a massa vezes a aceleração quando a massa é constante. Se a massa não for constante, a segunda lei de Newton não é simplesmente força é igual a massa vezes a aceleração. Para massas variáveis, a segunda lei de Newton vai ser força é igual a massa vezes a aceleração, aí eu vou colocar aqui em vermelho, mais a velocidade vezes a taxa de variação temporal da massa. Tá certo? Então, quando a massa é variável, nós vamos ter essa equação aqui. Tá certo? Aí, o terceiro axioma é a lei da ação e reação, né? Que fala que para toda força corresponde uma reação igual e contrária, o que é chamado de terceira lei de Newton, né? Ou princípio da ação e reação. Ou seja, para que um corpo esteja em equilíbrio, se eu aplicar uma força de x newton para baixo, tem que aparecer uma reação de x newton para cima. Ou seja, vai ser aplicada uma ação e para essa ação vai ter uma reação com mesma magnitude, mesmo sentido e direção contrária. Não, perdão, mesma direção e sentido contrário. Certo? Mesma magnitude, mesma direção e sentido contrário. E por último, nós temos aqui o quarto axioma, que é a lei da gravitação universal, ou a lei da atração dos corpos, né? Newton descobriu que a força de atração vou colocar aqui, o módulo da força de atração entre dois corpos A e B é proporcional às massas, né? A massa m e massa m pequena dos corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. E aí aparece uma constante aqui, né? Essa constante a gente chama de G, né? Newton descobriu que é G, que é a constante universal da gravitação, né? E aí ele descobriu isso aqui, que a força de atração entre dois corpos vai ser igual a essa constante de gravitação universal vezes a massa do corpo A vezes a massa do corpo B dividido pela distância entre os corpos A e B. Pela distância ao quadrado entre os corpos A e B. E com isso, nós temos aqui a base da mecânica. Basicamente, a mecânica se divide nisso aqui. A gente precisa saber dessas duas equações. A segunda lei de Newton, a lei da atração universal
E precisamos também saber desse conceito aqui, o conceito da ação e reação e o conceito da lei de inércia. Com isso, nós podemos trabalhar com a mecânica. Todo o resto da mecânica é consequência disso. E quando nós vamos estudar problemas de estática, os pontos materiais ou os corpos estão em equilíbrio. Então, nós temos as ações aplicadas, que podem ser em forma de forças e momentos. E para essas forças e momentos, nós teremos as reações, que também são forças e momentos. Então, nos próximos vídeos, nós podemos ver alguns exemplos em relação a isso aí.